Aleluia. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja o nosso Deus todos os dias, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um que veio na casa do Senhor, que veio na casa do Pai, veio sentar na mesa do Pai. Você sabia que você está sentado ao redor da mesa do Pai? Amém? Você vai poder usufruir do banquete que o Senhor tem nos dado até agora. E eu só comi coisa boa até agora. E você? Só coisa boa. E eu louvo a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor todos os dias, gastando os nossos dias. Aquele que gasta os seus dias na casa do Senhor tem essa certeza. O que eu acho mais interessante nessa música é com amor e com alegria, não é com raiva. O crente tem que perder. Nós perdemos, sim. Perdemos as iguarias que o mundo oferece. Mas ele traz consigo a recompensa. Nós perdemos, sim. Perdendo tudo com amor e com alegria. Perdendo, sabe? Quantos aqui gostaria de estar numa grande viagem ou gostaria de estar em outro lugar? No entanto, você deu a preferência à casa do Senhor. Você deu a preferência a vir sentar no banquete na casa do Pai, a vir estar com os irmãos, a celebrar o Senhor, a dizer para o Senhor que você quer perder tudo. E coloque no seu coração esse desejo de perder. Quando nós perdemos, aí é que nós ganhamos. Com amor, com alegria, não por obrigação, cansados, às vezes enfadados. Mas eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 42, aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 42. Vai ser esse mesmo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quero dar uma palavra aqui para aqueles que estão assim meio desanimados. Aqueles que estão tristes. Aqueles que estão achando que é assim mesmo, não tem jeito. O mundo age assim. Eu quero dar uma palavra para você. Eu marquei esse versículo na minha Bíblia no dia 27/10/2020. Naquele dia o Senhor falou comigo e falou de uma forma muito especial. E eu quero passar para os irmãos aqui na introdução dessa palavra, que diz o seguinte: por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Aqui nós vemos Davi, aquele homem que era segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Ele também tinha momentos de fragilidade, assim como eu e você temos. Momentos de fragilidade. Momentos que achamos que não vamos conseguir. E ele deu a ordem para a sua alma, e nós podemos dar a ordem. Por que você está abatida, alma? Por que você está triste? Confia em Deus. Espera em Deus. Porque você ainda, olha só, você ainda irá louvar.
Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Você ainda vai louvar. E eu quero que nesse momento você coloque a sua situação, a sua circunstância diante de Deus. E jogue fora o abatimento, jogue fora a tristeza, jogue fora o medo, a sentença que esse mundo maldito coloca. Fale para a sua alma, espera em Deus. Você ainda vai louvar esse Deus por essa causa. Por isso que você está sofrendo, você ainda vai louvar esse Deus. Você ainda vai. Você ainda vai louvar a Deus. Diga para você mesmo, eu ainda vou louvar o meu Deus por essa causa que tem me feito sofrer. Aleluia. Glória a Deus. Por que está abatido? E quando nós ficamos abatidos, parece que nada tem graça para nós. Tudo, nada, a esperança vai embora. Ei, ainda existe esperança. A esperança tem nome. Aleluia. Você sabe o nome da esperança? Pergunte para quem está do teu lado. Você sabe o nome da esperança? Sabe? A esperança tem nome. É Jesus. Jesus está vivo. Quem falou com ele hoje? Ele está vivo. Ele é a nossa esperança. Por isso a nossa alma não precisa ficar abatida. Não precisa se entregar. Sabe? E eu quero estar falando nesses dias sobre fé, irmãos. Quero estar falando a fé no Deus invisível. A fé naquele Deus que nós não vemos. Israel é criticado. A gente vê a história de Israel por ser criticado, por crer num Deus que não tem rosto, num Deus que não se vê. Aleluia. Mas é esse Deus que faz. É esse Deus que tem um domínio, é esse Deus que tem um controle sobre todas as coisas. Porque é que ele não se mostra. Ninguém, irmãos, nunca viu Deus. Moisés conseguiu ver a Deus de costa. A luz era tão grande e Deus ficou de costa. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia nós o veremos face a face. Aleluia! Você vai ver o Senhor face a face. Porque Ele não se mostra para ninguém. Ele mostra os seus feitos. Ele mostra a sua glória. Ele mostra a sua bondade, o seu cuidado, a sua proteção. É isso que Ele mostra para cada um de nós. Nenhum está excluído, não. Todos nós estamos dentro da bondade do Senhor. Porque um dia Ele vai se mostrar para nós face a face. Ele vai poder dizer, filho, como eu cuidei de você. Aleluia. Eu vi aqueles dias que tua alma estava batida. Eu vi aqueles dias que você queria desanimar. Eu vi, mas eu te dei força. Sabe, filho, naquele dia você não viu, mas eu te carreguei no colo. Eu enxuguei a tua lágrima. Eu estive com você. Sabe, irmãos, eu fico vendo assim Deus falando isso para o seu povo, aqueles que estiverem à sua direita. Somente aqueles. Aleluia.
Porque os que estiverem à esquerda não terão um bom fim. Mas os que estiverem à direita verão face a face do Senhor. Os que estiverem à esquerda vão ver apenas Deus como juiz. Aleluia. Hoje Ele é amor. Hoje Ele está dando oportunidade. Hoje Ele está dizendo, eu cuido de você. Mas vai chegar um dia que os que estiverem à esquerda vão receber outra sentença. Deus vai olhar para eles e vai dizer, eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas é para aqueles que gastaram os seus dias, perderam tudo, com amor, com alegria, com dedicação, com sofrimento, com chuva, com sol. Deus vai dizer para você, eu vi. Ah, como eu vi. E eu quero te incentivar nessa noite a crer nesse Deus, no Deus invisível, no Deus que Ele não determina, ao contrário, Ele abomina qualquer tipo de imagem. Porque Ele quer continuar sendo invisível. Ele quer continuar a fazer por você sem que você veja, sem que você o enxergue, para que você não crie nenhuma imagem. Nós vamos ver isso aqui, Deus falando. Eu coloquei assim desde o início da relação entre Deus e a humanidade. Existe uma dificuldade enorme do homem crer no Deus invisível. Desde o início da humanidade. Mas eu não estou vendo. Não é para você ver. É para você crer. Creia. Aleluia. Creia no Deus que você não vê. Porque Ele deseja conversar com você. E muitas pessoas têm essa dificuldade. Muitas pessoas querem conversar, mas enxergando, vendo. E você sabe que foi por isso que criaram imagens. Você sabe que foi por isso que as pessoas criaram imagem. Porque elas queriam ver alguma coisa. Elas não conseguem ter uma fé sobrenatural. Esquecer o mundo natural, irmãos, é viver por fé. É esquecer esse mundo natural, esse mundo palpável. E olhar para o Senhor em fé, pelos olhos da fé, não pelos olhos naturais. É dizer para o Senhor, Deus, eu creio, mesmo que eu não esteja vendo, mas eu creio. Mesmo que eu não esteja conseguindo avançar, mas eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor é a minha força. Irmãos, e muitas pessoas ficam habituados à idolatria. Porque elas querem ver, olhar para ali para um santo. E muitas pessoas ganham dinheiro com isso, fazendo santo. Imagem de escultura. A mesma pessoa, a mesma pessoa que faz a imagem do santo, a imagem de Deus, a imagem da Virgem Maria, é a mesma pessoa que faz a imagem de Beelzebu, a imagem do tranca-rua, da pomba-gíria, do preto velho. É a mesma pessoa. Então o que eles querem é ganhar dinheiro e iludir as pessoas. Dizerem para as pessoas, crê nisso aqui, crê naquilo ali. E eu quero dizer nessa noite, creia no Deus invisível. Creia no Deus que você não pode ver. Creia no Deus que batalha por você. Creia no Deus que está por você, que deu a vida por você e te diz,
nas coisas palpáveis, naquilo que você está vendo. Irmãos, às vezes nós olhamos, nós só vemos derrota. Só vemos derrota. Ah, mas isso aí não tem jeito não. Isso aí, precisa nem você, nem correr atrás disso aí. Corra, irmão, corra atrás. Confia no Deus invisível. Lute pela sua causa. Lute por aquilo que Deus tem para você, reservou para você desde a fundação do mundo. O Deus invisível. Muitas pessoas partem para a idolatria. A idolatria representa a tentativa de tornar a fé em um tanto palpável. Você olhar para aquilo ali. Quantas pessoas, irmãos, estão iludidos, olhando para uma imagem. Sabe, eu fico assim, emocionada, porque a pessoa olha para a imagem, pede para aquela imagem, e Deus, na sua infinita misericórdia, responde àquela pessoa. Aí ela vai dar glória para a imagem. Diz que foi a imagem. E eu quero dizer que nessa noite, por trás de cada santo, tem um demônio sendo cultuado. Leva isso no seu coração. Quando você vê alguém cultuando uma imagem, se você não tem liberdade de falar com ela, ore por ela. Peça a Deus para que ela possa crer no Deus invisível, no Deus que não se apresenta, nunca se apresentou desde a fundação do mundo até os dias de hoje. Ele nunca se apresentou como visível para ninguém. Apresentou uma luz. Apresentou uma luz lá no deserto, uma coluna de fogo e uma nuvem de glória. Mas em nenhum momento ele se formalizou, ele se materializou. Não, ele é invisível e ele continua sendo invisível. É um desafio para a nossa fé, é um desafio para mim, é um desafio para você. Continuar crendo nesse Deus que trabalha por você. Fale para alguém que a idolatria, ela é reprovável por Deus. Deus reprova todo tipo de idolatria. Ele quer apenas a sua fé. Que você creia nele. Não vai ser a imagem. Sempre quem fez foi Deus. Não foi a imagem. E quanto mais tempo nós tivermos para falar isso para as pessoas, para dizer para as pessoas, isso não vai levar você para o céu. Porque Deus abomina imagem. Ore por essa pessoa. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Deuteronômio. Deuteronômio 4, eu quero ler o versículo 14 e o 18. Diz o seguinte: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Aqui Deus está dando as ordens para Moisés. E ele está falando aqui para o seu povo.
Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Por que que ele tocou lá na alma? Porque a nossa alma, irmão, nos ilude. É a nossa alma que diz, isso não vai dar certo. Ah, mas isso é a nossa alma. É a nossa alma que trabalha. Eu quero dizer aqui, irmãos, isso é versão minha. Quero dizer que a minha alma trabalha contra mim. Porque quando eu luto para ter fé, quando eu luto, Senhor, aí lá vem a minha alma olhando para as coisas do mundo, para as leis que existem no mundo, para as coisas que nunca aconteceram, para pessoas que tiveram ali, não tiveram vitória. Por isso o Senhor diz, guardai cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste do Senhor. Ele nunca se apresentou a ninguém, mas naquele dia ele irá se apresentar para a igreja gloriosa, a igreja que vai subir, a igreja que vai vê-lo face a face. A nossa fé é um fundamento básico para os que aceitam a Jesus Cristo. Se você um dia aceitou a Jesus, você precisa ter fé. Amém? Você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Sabe por quê? Porque a sua alma, as suas emoções, o seu coração, ele vai sempre te desanimar. Por que que Davi disse lá? Porque está abatida minha alma, confia. Vai lá. Repreenda aqueles pensamentos que vêm. Quando diz, não vou conseguir, fala, eu vou conseguir, eu vou ver. Diga para a sua alma, você ainda vai louvar junto comigo. Nós duas, eu e você, aleluia. Vamos celebrar o Senhor. São nós duas. Aleluia. Quando nós fazemos isso, nós agradamos o Senhor. Nós que aceitamos a Jesus um dia, ao longo da nossa caminhada, a nossa fé, eu quero te dizer, ela é constantemente provada. A sua fé é provada todos os dias, todas as horas. Você como crente, você como pessoa que aceitou a Jesus, a sua fé é provada todo momento, principalmente nos momentos de desafios e de dificuldade. A sua fé é provada. Naqueles momentos que você olha para um lado, olha para o outro, e diz, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Eu não tenho onde recostar a minha cabeça. Eu não tenho um colo. É nesse momento que você tem que dar ali a ordem para a sua alma e dizer, ei alma, nós ainda vamos cantar. Nós ainda vamos celebrar. Eu não tenho com quem conversar, mas eu tenho o Senhor, o Deus invisível. Eu não me prostro perante imagem, eu me prostro perante o Deus invisível, aquele que eu não estou vendo, mas eu creio, eu tenho fé nele. Meus irmãos, e sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo nos diz, olha, se você não tem fé, você não agrada a Deus. Você pode agradar a Deus sendo fiel nos seus dízimos, sendo fiel nas programações da igreja, sendo fiel visitando. Mas se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Porque o que agrada a Deus é a nossa fé. É quando você vê a dificuldade vindo. É quando você vê a montanha
no mesmo lugar e você está orando e a montanha continua ali. É nessa hora que você tem que tirar os olhos da montanha e colocar os olhos em Deus e dizer: é do Senhor que vai vir o meu socorro. É do Senhor que vai vir o socorro que eu estou necessitando. É dele, não é dessa montanha. Fica aí. Eu coloco os meus olhos no Senhor. É Ele que é o meu Deus. Ele é minha força. Ele é o meu refúgio. O que Davi diz aqui? Pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia. É um Deus pessoal. É um Deus que se importa. É um Deus que quer fazer. Sabe, naqueles momentos que o problema ou o sofrimento não tem fim. Eu não sei se com você já aconteceu isso, mas de você pensar: quando isso vai parar? Quando isso vai ter fim? Quando vai parar? Quando você se sente também sem força. Às vezes você não tem força nem para ajoelhar, nem para orar, porque a sua alma está tão abatida, está tão fragilizada, está tão bombardeada, que você não tem força para orar, você não tem força para ajoelhar. E às vezes sente que sua oração não foi ouvida por Deus. Eu não sei se com você é assim, mas comigo tem vezes que acontece. Eu falo: Deus, para onde foi a minha oração? Para onde foi? Aonde ela está? Aonde? Momento de tanta luta, de tanta dificuldade. Esses momentos, irmãos, acontecem na vida do crente. Esses momentos são desafiadores. É Deus provando a nossa fé. É Deus dizendo: eu quero te provar, porque eu quero você melhor. Amém? Porque eu quero ver você rimando, conquistando. Eu quero que você saia do lugar onde você está. Por isso eu provo a sua fé, porque eu quero ver você avançando. E quantas pessoas, irmãos, são reprovados na sua fé? Vai ali, é reprovado. Vai de novo. Tem gente, irmãos, tem crente que aceitou a Jesus, continua ainda na pré-escola. Não conseguiu passar porque a fé, a alma, abatida o tempo todo, não conseguiu passar. Foi aprovado e reprovado, reprovado, reprovado. E Deus prova a nossa fé. Diga comigo: o Senhor prova a minha fé todos os dias. Oh. E Ele prova, não é porque Ele tem raiva de você, não. É porque Ele te ama. Eu não entendia quando minha mãe me batia. Ela dizia: eu estou te batendo porque eu amo você. E eu não entendia, porque eu fazia, né? Desobedecia. Eu ia para o rio banhar sem autorização dela. Ia pescar sem autorização dela. Aí quando eu chegava em casa, tinha ali aquele tanto de outros irmãos que contavam para ela. Aí ela ia me bater. E eu apanhava. E ela dizia: eu estou batendo em você porque eu amo você. Aleluia. E eu digo aqui nessa noite: se eu não tivesse apanhado, eu não estaria aqui pregando. Aleluia. Eu não estaria, eu tinha sido reprovada em todos os testes que Deus tinha feito na minha vida. Eu teria sido reprovada, não teria avançado,
não teria sido ninguém. Mas eu louvo a Deus, porque eu tive uma mãe que me ensinou a confiar em Deus, a depender de Deus. E quando nós sentimos que a nossa oração não chegou até Deus, é nesse momento que Deus age por nós. Aleluia. Quando você pensa assim, meu Deus, já tem uma semana que eu estou jejuando, ainda não vi uma resposta. Meu Deus, eu estou ali na campanha de Daniel, 21 dias, não vi a resposta. Meu Deus, eu estou ali naquela campanha de Jesus, 40 dias no monte, e ainda não vi a resposta. E minha alma continua abatida. Meu irmão, eu te digo, é nesse momento que o poder de Deus é manifesto. Não esqueça que Deus não precisa de imagem. Ele precisa apenas da sua fé. Ele precisa apenas que você tenha fé, creia nele. E lembre que existem promessas, aleluia. Promessas, afirmando que ele age por nós. Abra sua Bíblia lá em Jó 8, 20. E olha que Jó foi um dos homens mais provados. A provação de Jó, por isso que esse livro existe na Bíblia. A provação de Jó. E eu quero, no nome do Senhor Jesus, dar continuidade nessa pregação no próximo domingo. Mas eu quero ler aqui o versículo. Jó 8, 20. Eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Irmãos, eu parei nesse versículo aqui e fiquei, Espírito Santo, eu quero revelação do Senhor nesse versículo. Eu quero que o Senhor me revele de uma forma bem clara sobre esse versículo. Eis que Deus não rejeita o íntegro. Irmãos, o íntegro, diga comigo, íntegro. Integridade, fala integridade. Às vezes nós ficamos ali na pré-escola o tempo todo porque nós não procuramos o caminho de integridade. O que é integridade? Obediência ao Senhor. Obediência. E é tudo que o diabo quer distorcer. Ele não quer que nós obedeçamos ao Senhor. Ele não quer que nós sejamos íntegros. E ele diz, eis que Deus não rejeita ao íntegro. É motivo de nós analisarmos como está a nossa vida. Eu estou ali achando que minha oração não subiu. Eu estou ali achando que Deus não está me vendo. Eu estou ali sem força para orar, sem força para ajoelhar. Mas se eu for íntegro, Deus não vai rejeitar a minha oração. Possa demorar o tempo que for, mas Deus não vai rejeitar a minha oração. Quem está entendendo faz assim. Deus não vai rejeitar a minha oração se eu andar em integridade. Aí ele fala, mas também ele não toma pela mão os malfeitores. Ou seja, aqueles que não obedecem. Quem são os malfeitores? Os desobedientes, irmãos. Ele não toma pela mão, mas o íntegro, ele pega pela mão. Ele acolhe. O íntegro vai louvar a Deus e dizer, Senhor, muito obrigada, porque eu te busquei e o Senhor me ouviu. Eu te busquei e o Senhor falou comigo. O Senhor respondeu a minha oração. Meu Deus, demorou muito tempo, mas o Senhor fez. O Senhor responde, Ele tem compromisso com o íntegro.
Mas com os malfeitores, ele nem pega na mão. Meus irmãos, eu estou falando aqui de duas igrejas. Uma igreja íntegra, uma igreja desobediente. As duas estão sendo citadas aqui nesse versículo. Andar por fé é confiar no Senhor. Andar em justiça é saber, é ter a certeza que Deus vai responder. Isso é andar em justiça. Se você anda em justiça, se você está sendo provado e aprovado pelo Senhor, não abata a sua alma. Creia que Deus vai responder. Mas se você tiver um foco de desobediência, se tiver alguma coisa te puxando, volte para o Senhor. Peça perdão. Confie no Senhor. Porque o Senhor não pega pela mão o malfeitor. Aquele que é malfeitor. Cabe a nós, a mim e a você, sermos intercessores daqueles que são malfeitores, daqueles que não entendem, daqueles que não buscam, não andam em justiça. Oremos por eles. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus faz, Deus levanta da cinza o desvalido e faz assentar em lugar de honra. Vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quando nós entendemos isso, mesmo passando por todas as lutas que passamos, mas nós confiamos num Deus que é por nós. Por isso ele requer de nós uma obediência. Obediência. Justiça. Andar em justiça. Não ficar julgando. Entregar para o Senhor a causa. Falar para Deus. Entrega a sua causa ao Senhor. Peça para Deus levantar agora a sua autoestima. E dizer para Deus: Deus, essa causa tem me trazido dores. Eu tenho sofrido dores de parto. Mas eu entrego ao Senhor. E me ensina a andar em justiça. Peça para Deus: Senhor, me ensina a andar em justiça. Me ensina a ter um coração íntegro ao Senhor. Praticar justiça. Andar no caminho perfeito do Senhor. Para que a minha oração seja respondida. Eu não preciso de imagem para que eu possa ver. Mas eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua misericórdia. Não deixa, Senhor, eu ser malfeitor. Não deixa eu fazer coisas que desagradam o Senhor. Abra sua boca agora e comece a falar isso para Deus. Comece a dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a andar em integridade, para que a minha oração seja respondida. Ela não vá na enxurrada junto com os outros, com os malfeitores, porque o Senhor seleciona. O Senhor conhece o coração do justo. O Senhor conhece aquele que confia no Senhor. O Senhor conhece aquele que tem fé no Senhor. O Senhor conhece. Toma a minha causa nas tuas mãos. Me ajuda. Me tira do lugar que eu me encontro. Me coloca num lugar, numa posição de fé. Me coloca numa posição aonde o Senhor possa me honrar. Aleluia. Aonde o Senhor possa responder a minha oração. Aleluia. Eu creio na tua palavra.
Fala para o Senhor, eu creio é na tua palavra, eu creio é no Senhor, eu não vou ficar vivendo essa vida medíocre, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor quer me fazer andar em lugares altos, aleluia. Levante a sua mão para o alto, peça perdão ao Senhor. Todos os dias devemos sim pedir perdão a Deus. Fale para o Senhor, Deus me perdoa. Me perdoa quando eu não consigo ter fé em Ti. Me perdoa quando eu não consigo elevar a minha alma, os meus pensamentos a Ti. Me perdoa quando eu fico iludido com as coisas do mundo. Me perdoa. Me perdoa. Eu quero que o Senhor me ajude a caminhar segurado nas Tuas mãos. Oh, Senhor, segura na minha mão. Peça para Ele, não me tenha como malfeitor. Perdoa meus pecados. Perdoa meus pecados hoje. Perdoa. E se você tem pecado para confessar, confesse ao Senhor hoje. Não deixe para amanhã, confesse hoje. Peça perdão para Deus. Fala, Senhor, não me tenha como malfeitor. Eu quero confiar em Ti. Eu sei que o Senhor se revela por fé. Aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor. Toma agora, Senhor. Toma agora a Tua igreja nas Tuas mãos. Toma agora cada pensamento. Tu, Senhor, que conhece todas as coisas. Tu que conhece todas as coisas. Tu sabes, Senhor. Tu distingue aquele que é íntegro e aquele que não é. Aquele que confia em Ti e aquele que confia em imagem, aquele que confia nas coisas, aquele que tem idolatria. O Senhor distingue, porque o Senhor é Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, levanta, Senhor, as Tuas mãos, levanta o Teu cajado, levanta o Teu cedro de justiça nessa noite sobre essa igreja. Julga, Senhor, a nossa causa. Julga, Deus, em nome de Jesus Cristo. E nos ajude a andar por fé. Nos ajude a andar por fé. Oh, Senhor. Porque um dia o Senhor vai vir. Oh, o Senhor vai vir soberano em poder. O Senhor vai vir e vai trazer a recompensa, Deus. Nós Te amamos, Senhor. Tu és tudo que nós temos. Oh, aleluia. Diga para o Senhor. Soberano em poder, Ele virá. Ele vai vir. Ele vai vir, igreja. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá. Oh, Senhor. Soberano em Nós Te adoramos, poder, Pai. Ele virá. O Senhor vai vir buscar a igreja e vai E o trazer a recompensa governo para cada um, Pai. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Diga. Dono dos meus dias. Aleluia. Declare que o Senhor é dono dos seus dias. Declare que o Senhor é dono da sua vida. Aleluia. Declare que o Senhor é dono da sua família. Aleluia. Declare que o Senhor é dono da sua alma, dos seus pensamentos. Declare que o Senhor é dono das suas emoções. Não deixa o diabo roubar isso de você.
Se você gasta os seus dias com o Senhor, deixa Ele trabalhar por você. Levante sua mão para o alto. Diga comigo, Senhor meu Deus, nesse dia de hoje, eu entendo o recado do Senhor para a minha vida. E eu quero, e eu te peço, que eu venha gastar todos os meus dias trabalhando para o Senhor, agradando o Senhor, com alegria, em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor! Glória a Deus! Santo é o Senhor. Você pode...